Salve, salve amiguinhos do YouTube, tudo bem? Trocador na área para mais um conteúdo musical para você que acompanha meu canal. Hoje a gente vai falar sobre os 3 povos que influenciaram a nossa cultura e consequentemente a nossa música. Vocês sabem quem são esses povos, da onde eles vieram e como eles contribuíram para o nosso enriquecimento cultural? Comenta aí, não deixe de dar um like, compartilhar com seus amigos, ativar as notificações, se inscrevendo no canal, é claro. Vem comigo nesse incrível conteúdo musical. Então, os povos que nos influenciaram foram os indígenas, os africanos e também os portugueses. Então, sempre que a gente fala sobre música brasileira, sobre cultura brasileira, a influência desses 3 povos estará sempre muito, muito presente. Então vamos começar falando sobre a influência indígena. Para essa influência chegar na música, foi preciso ser passada pela cultura, né? Então a gente observa muito fortemente a cultura indígena presente no nosso dia a dia, né? E a gente precisa prestar atenção, porque senão a gente vai acabar utilizando costumes indígenas sem saber que esses costumes vêm dos índios. Olha só, os primeiros habitantes do território brasileiro, os índios, se dividem em diversos povos, nós chamamos de povos indígenas, que têm hábitos, costumes e línguas diferentes. Cada tribo tem sua própria crença, tradições e conhecimentos técnicos. Então, os rituais, a fala, né? Os dialetos, a forma como eles produzem música pode ser diferente conforme as tribos. Olha só, tamanha riqueza cultural. A influência indígena é mais forte no folclore do interior brasileiro, povoado de seres fantásticos como Curupira, Saci Pererê, Boitatá e Aiara. Falamos sobre folclore recentemente aqui, né? Olha só que bacana, pessoal. Na culinária também recebemos muita influência dos nossos queridos índios. Você sabia que muita coisa que você come aí durante sua semana vem da tradição indígena? Comidas como a mandioca, que eu adoro fritinha com sal, a erva mate, que os gaúchos gostam muito de tomar, o açaí, como eu gosto de açaí. Quem gosta de açaí? Quem gosta de açaí, deixa aí nos comentários. Eu gosto com manga e leite moça. Fantástico. A jabuticaba e inúmeros peixes e outros frutos da terra, além dos pratos como pirões, se originaram da culinária indígena, ou seja, nossos queridos índios já utilizavam em sua culinária e a gente acabou herdando o hábito de comer esses itens citados. Também tem palavras do nosso vocabulário, apesar da gente falar português, muitas das palavras vêm do tupi, principalmente, né? O tupi, que é uma língua, um dialeto indígena. Vamos lá, algumas palavras que a gente fala no dia a dia que nós herdamos dos nossos queridos índios: abacaxi, amendoim, jaguar, capivara, ipê, jacarandá, arapuca, ariranha, boitatá, caatinga, caboclo, guri. E bijaú e jabuticaba são palavras que têm origem indígena. Olha só que interessante, hein? Talvez você falava essas palavras já há muito tempo, mas não sabia a origem. Por isso que o nosso português do Brasil tem várias diferenças do português falado em Portugal. Olha só, você sabia? Algumas regiões brasileiras receberam maior contribuição desses povos que outras. Né? Os estados do norte têm forte influência indígena, enquanto certas regiões do nordeste, como o recôncavo baiano, apresentam uma cultura mais africanizada. Né? Isso porque o nosso país é um país com dimensões continentais, então é um país grande. Em cada região a gente vai observar uma influência maior de determinado povo ou outro, mas sempre esses 3 povos estarão inseridos na nossa cultura: indígenas, africanos e portugueses. Em outras áreas, sobretudo no sertão, persiste uma antiga mescla de características lusitanas e indígenas. Ou seja, quando a gente fala de lusitano, a gente está falando da influência portuguesa. Bacana, né? E na sua região, qual é a maior influência? Indígena, africana, lusitana? Deixa aí nos comentários. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a influência africana na nossa tradição cultural brasileira, consequentemente na nossa música. Olha só, os povos africanos trazidos ao Brasil pelos colonizadores portugueses influenciaram não só a nossa música,
mas também muitas outras áreas. Você sabia? Curiosidades. A influência africana na língua portuguesa veio sobretudo do Yorubá, língua falada, né, pelos negros trazidos da Nigéria, que contribuiu com termos ligados à religião e à cozinha afro-brasileiras. Olha que bacana! O Quimbundo, uma das línguas faladas em Angola, contribuiu com palavras do nosso vocabulário, como, por exemplo, caçula, né? Eu, por exemplo, eu sou o filho caçula dos meus pais, né? Então eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu fui o último a nascer, então eu sou caçula. É uma palavra que eu usei a vida inteira, olha só. E ao pesquisar eu descobri que tem essa origem africana. A palavra moleque e a palavra samba, né, que vem do termo semba, que quer dizer umbigada, aquela dança que a gente mexe bastante o umbigo. Tudo a ver, né, pessoal? Certas formas de expressão da linguagem urbana popular, sabe aquela linguagem que a gente fala pelas ruas, enfim, e também da linguagem regional, também tem origem e influência afro-indígena. Por exemplo, muitas vezes ao invés da gente falar está, a gente fala tá. Né? Tá ligado? Tá lá, né? Ao invés de falar está. A gente usa muitas vezes o termo mió para falar melhor. Fulô para dizer flor em determinadas regiões. Mulher para dizer mulher. Palhaço para dizer palhaço. Memo para dizer mesmo. Tá? Não sei. Você viu aquilo? Não sei, não vi, para falar não, né? E andando para dizer andando, etc. Então a gente usa muito desses termos de origem afro-indígena, muitas vezes até sem perceber, achando que está falando de forma errada ou algo do tipo, porém não. Porém é a forma como nós herdamos essas palavras, esse vocabulário. A Dona Ira Barbosa, sambista brasileira, utilizava muito desse vocabulário em suas músicas. Quem puder, ouça. Vamos lá. Vamos falar agora um pouco sobre a influência portuguesa. De todos os povos que chegaram ao Brasil, os portugueses, nossos colonizadores, foram os que mais nos influenciaram. Eles exerceram na formação da cultura brasileira uma influência muito grande. Olha só, muitos instrumentos que a gente toca até hoje, eles chegaram ao Brasil através dos portugueses. O violão, por exemplo, eu acho que ele fez mais sucesso na música brasileira do que na música portuguesa, por exemplo. Olha só. Junto com sua bagagem, eles trouxeram seus costumes, sua religião, né, a religião católica, apostólica, romana, sua arte, sua música, sua dança, entre outras coisas. Ou seja, suas tradições culturais, que são bem diferentes as dos índios, também chegaram ao nosso país e se misturaram com essas tradições indígenas e africanas. E tá aí a riqueza da nossa cultura, está nessa mistura, nessa miscigenação. Vieram com seus instrumentos musicais, olha lá, como eu já disse, violão, cavaquinho, flauta, sanfona, viola, violino, clarineta, violoncelo, contrabaixo e piano. Olha só quantos instrumentos que os portugueses trouxeram na bagagem e chegando aqui se misturaram com aqueles tambores e ritmos africanos e deram origem à nossa música. Sem contar também nos instrumentos artesanais que os índios já produziam, né? Com seus bambus, suas flautas, seus chocalhos, olha que bacana. E também algumas canções, né, do cancioneiro tradicional lusitano, canções folclóricas de Portugal, vieram para o Brasil e aqui fizeram grande sucesso, se tornaram também músicas folclóricas brasileiras. Por exemplo, você conhece essa? Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. É uma música folclórica, porém herdada pelos portugueses, tá? Nossa mais evidente herança cultural lusitana é a própria língua falada, o português, né? Atualmente falada por todos os brasileiros. Ok, pessoal? Então é importante a gente compreender quando algo influencia a nossa música, é porque também influencia a nossa cultura. E a cultura, ela é a manifestação mais clara de um povo. E na cultura brasileira, na música brasileira, a gente vai sempre observar essas 3 influências: africana, indígena e portuguesa.
Olha só que bacana! E agora que você já ouviu um pouco sobre essa influência cultural maravilhosa que faz com que nossa cultura seja riquíssima, você vai pegar uma folha sulfite, fazer um desenho bem bonito representando essa diversidade brasileira. Você pode fazer uma representação gráfica colocando elementos africanos, elementos portugueses, elementos indígenas, um desenho de sua autoria e compartilha com o professor. Eu vou deixar também alguns links de alguns áudios para você ouvir a música tradicional indígena, para você ouvir a música tradicional africana, a música tradicional portuguesa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ouça todos com atenção e tente compreender como esses ritmos influenciaram nossa música, o samba, o maracatu, o frevo, o baião e tantos outros ritmos brasileiros. Eu agradeço a presença e a paciência de você por ter chegado até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muita saúde, paz, sabedoria e empatia. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Beijo!